boa noite. Está começando mais um Câmara Entrevista e no programa de hoje nós vamos falar sobre a reforma trabalhista, um assunto polêmico e que tem preocupado os brasileiros, ressaltando que a lei entra em vigor a partir do dia 11 de novembro. E sobre este tema eu converso então com José Melo de Freitas, mestre em Direito, professor aposentado universitário e advogado especialista em Direito do Trabalho. Boa noite, seja bem-vindo à TV querida, Câmara. Tudo bem? Uma satisfação estar nesta casa, nesse canal que pertence ao Legislativo Passo Fundense, Casa da Democracia na cidade. Seu José, eu quero iniciar então a nossa entrevista ressaltando então para os nossos telespectadores um pouco da sua trajetória nessa área que é tão extensa do direito trabalhista. Bem, eu trabalho com direito do trabalho há 45 anos. Me formei em 1971 e trabalhava na empresa Guine, que nos funda, ali onde queimou aquele prédio, onde queimou, na área de pessoal. E aí me direcionei, já tinha escritório de contabilidade, e comecei a trabalhar com direito do trabalho, me instalei em frente à Justiça do Trabalho, ao lado do escritório do Dr. Nilo Ganser, nosso guru no direito do trabalho de Passo Fundo, e continuamos até hoje. Hoje temos um escritório com direcionamento para direito do trabalho em 80% do nosso trabalho. A questão da reforma trabalhista ela vem sendo discutida há bastante tempo, até porque a CLT ela é muito antiga, ela aí tem mais de 70 anos. Eu queria que o senhor comentasse, então, da necessidade da atualização. Bem, o que aconteceu com a CLT é que ela, para o tempo dela, foi um diploma revolucionário. E, com o tempo, passaram a haver muitas discussões interpretativas, principalmente na área do direito coletivo, na área, vamos usar assim a expressão, de dissídios, para que isso seja melhor compreendido. E havia um clamor da classe empresarial, já desde 2000, e antes disso mesmo, mas principalmente depois de 2000, quando se pensava em uma lei que previsse que o negociado seria respeitado, ou seja, aquilo que fosse resolvido entre sindicato e empregadores, ou entre sindicato de empregados e sindicato de empregadores. A Justiça do Trabalho veio ao longo do tempo, acabando por não admitir muitas disposições dessas convenções e acordos coletivos do trabalho. Isso gerou uma insatisfação empresarial muito grande. A par desse fato, se observou que algumas regras eram demasiadamente genéricas, ou seja, vale para uma empresa de 2 empregados e vale para uma empresa de 20 mil empregados. Embora isso ainda não tenha mudado, mas o tipo de regulamentação que veio, a alteração de regulamentação que veio agora, permite que se trabalhe melhor algumas questões como jornada, como intervalo e, fundamentalmente, com relação ao respeito, como eu disse no início, às convenções e acordos coletivos de trabalho. Que a Justiça do Trabalho, se houver algum risco de prejuízo para o empregado, ela não admite a cláusula. Mas muitas vezes essas cláusulas foram longamente negociadas e isso então sempre incomodou muito o empregador. Agora vieram regras que determinam a validade dessas cláusulas. Restringem a aspectos específicos, mas determinam que, se não houver risco de forma, ou seja, se ela for feita de maneira legal, que tenha havido assembleia, que tenha havido registro no órgão competente, que o sindicato seja regular, e que tenha havido uma razão para aquela cláusula, né? Eu penso que esse é o ponto fundamental da reforma. Na sua opinião, a forma como o Congresso fez a análise então desse texto foi uma forma bastante legal, bastante transparente ou não? A forma como o Congresso votou a reforma foi legal. No sistema brasileiro, ela é legal. Mas ela fere convenções da OIT, que prevêem que tem que ser tripartite a discussão de reformas de direitos trabalhistas.
A Organização Internacional do Trabalho, quando estabeleceu essa formação, viria dela a necessidade de uma discussão muito ampla com a sociedade. Isso não foi feito. Então, essa é uma falha que tem a reforma. Mas se você examinar o processo legislativo em si, aqui é uma casa legislativa, se examinar o processo legislativo constitucional, ele foi obedecido. O que não foi cumprido foram as regras da Organização Internacional do Trabalho. E também não teria acontecido tanto diálogo, né, com a comunidade e por isso esse ponto fundamental. As mudanças, né, são consideradas tão impopulares. Além do que há muita desinformação, né? Muita desinformação e muita informação distorcida. Por exemplo, a afirmação de que o trabalhador perdeu direitos, né, ela é uma verdade parcial. Por quê? Porque o trabalhador perdeu o direito, por exemplo, a horas em itinere, que era uma grande discussão. O que é hora em itinere? É o tempo que o empregado demora para iniciar o trabalho quando ele é conduzido por ônibus da empresa, por condução da empresa. A empresa vai até a casa do empregado, pega ele e traz para o serviço, né? Quando não há ônibus, não há transporte coletivo naquele horário, e esse tempo que a empresa demora para ir buscar o empregado e trazer, era considerado como tempo de serviço. Isso foi afastado. Eu penso que, a rigor, assim, vamos dizer, direito perdido, eu penso que esse é o único. Agora, existem outras questões, que é a questão de sucessão empresarial, que foi alterado, a contratação para trabalho em domicílio, que nós já tínhamos, mas numa outra regulamentação. Há uma mudança no artigo 4º da CLT com relação ao tempo à disposição, que eu acho que isso também é uma questão relevante. Mas veja, tudo isso, esse conjunto, não pode e não vai ferir o que está contido no artigo 7º da CLT, da Constituição Federal, desculpe, que são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, quando você fala em direito dos trabalhadores, que estão lá no artigo 7º, nos seus 30 incisos, 32, esses direitos não podem ser atingidos pela reforma. Houve alguma alteração? Houve, mas eu penso que a essência do direito do trabalhador está mantida. E quem sofrerá mais impacto, então, com as mudanças trabalhistas? O funcionário da empresa ou a própria empresa? Eu acho que o impacto relevante vai ser nas relações, para os dois lados. Porque a empresa vai ter desburocratizadas algumas práticas. Por exemplo, a homologação das rescisões de contrato, que hoje é feita nos sindicatos e vai deixar de ser, né? Se a empresa hoje tem mais de um ano, o empregado tem mais de um ano de serviço, ele deve ir no sindicato ou no Ministério do Trabalho, ou se não tiver nenhum nem outro, no Ministério Público, né? Que é o que acontece em municípios pequenos, e fazer homologação. Não vai haver mais essa homologação. Vai desburocratizar? Vai desburocratizar. Vai criar problema? Vai criar problema. Isso é certo que vai criar problema, porque hoje, quando você comparece no Ministério do Trabalho, ou comparece no sindicato e faz uma homologação, aquilo que esteja na rescisão contratual está resolvido. Mas quem é que vai me garantir que isso vai continuar assim? Se eu não vou ter o sindicato assistindo o empregado, né, para a prática daquele ato. Porque o direito do trabalho brasileiro, preciso fazer um parênteses agora, e entrar numa questão assim mais filosófica, vamos dizer, do direito do trabalho. O direito do trabalho brasileiro ele é fincado em um princípio fundamental, ou seja, o princípio da relativização da validade da declaração de vontade do trabalhador. Cumprido, né? Cumprido e jurídico. Mas, ao fim e ao cabo, isso significa que tudo o que o trabalhador fizer só é válido se cumpridas as regras da CLT. Se
Se você não cumprir as regras da CLT, a assinatura do trabalhador vai poder sempre ser contestada. Isso está lá no artigo 9º da CLT, que não foi revogado pela reforma. E é a questão fundamental, a questão de fundo e a questão que sustenta o direito do trabalho brasileiro. A hipossuficiência do empregado, ou seja, a incapacidade do empregado, a incapacidade jurídica do empregado, de dar validade ao seu próprio ato. Por se reconhecer que o empregador, por ser mais poderoso, tem influência e é capaz de fazer com que o empregado assine aquilo que ele não quer assinar. Isso é uma essência hoje no direito do trabalho. Não se separa bons empregadores e maus empregadores. Se tem o princípio geral de que o empregador sempre, e quando se diz assim, o empregador sempre é bandido, se vai se olhar a fundo a regra, é isso mesmo. O que a regra quer é isso. O empregador, ao fim e ao cabo, ele é alguém que explora o empregado, e por explorar o empregado e por o empregado ser mais fraco, o empregador está sempre procurando burlar o direito dele. Então o empregador, além de provar que fez bem feito, ele tem que provar que fez bem feito. Né? Senão vai cair lá no Justiça do Trabalho. Até porque tem aquela máxima, aquela teoria de que o empregado sempre tem razão, né? Nesses processos judiciais aí. O empregado já entra achando que vai ganhar. Mas eu penso um pouquinho diferente. Eu penso que o empregado sempre tem razão quando o empregador não fez corretamente o que tinha que fazer. Não é? Eu trabalho muito com advocacia preventiva. Os meus clientes, eu estou dizendo com a reforma, calma aí, vamos ver isso de perto. Não é? Vamos examinar, vamos ver como é que vão começar os julgamentos. Não é? Porque senão eu vou ter que pegar todo o processo e ir até o Supremo Tribunal. E empresa nenhuma gosta de fazer isso. Não é? Eu tenho empresas que eu tenho 200, tenho 300 processos de uma empresa só. Não é? Eu tenho 3 empresas que juntas as 3 chega a 600 e poucos processos, quase 700. Não é? Então, se eu tenho esses 700 agora, sem discussão de validade de documental, quantos eu vou ter no futuro? Não é? Então, é muito delicado eu dizer quem é que vai ganhar e quem é que vai perder. Eu confio muito no Judiciário. Eu acho que o Judiciário, apesar de todas essas pendengas, essas barbaridades que nós estamos vendo no Brasil, mas eu acho que o Judiciário ainda é a nossa âncora, a nossa segurança. Se nós perdermos essa segurança que vem do Judiciário, aí nós não temos mais o que fazer. Aí não dá para imaginar o que vai acontecer. Então, o Judiciário Trabalhista vai interpretar. Bem ou mal, vai depender de quem vai julgar. Porque quando um juiz do trabalho julga, ele julga de acordo com a lei, sim. Mas ele tem nele o pensamento a respeito do que seja bom ou mal, em termos de justo ou injusto, em termos de lei. E ele vai aplicar segundo o quê? O que eu falei antes, quando eu falei em princípio, em razão dos princípios do direito do trabalho. Ele vai colocar os princípios do direito do trabalho aqui e a lei aqui. E vai julgar conforme os princípios que ele entenda aplicáveis. Vai trazer mais um equilíbrio, né, entre o patrão e o empregado. O equilíbrio já existe. Eu penso que não há desequilíbrio. Não há desequilíbrio. O que há, repito, é a necessidade de as empresas mais e mais terem prevenção, ou seja, estarem prevenidas. Pode acontecer isso, então vou fazer isso. Nós tivemos um exemplo, assim, bem objetivo, profissionalmente, quando entrou em vigor a lei do motorista, 2012. Entrou em vigor a lei dos motoristas, nós pegamos as nossas empresas e dissemos, controla o horário. E um dizia, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. Isso não... Criamos planilhas, distribuímos planilhas, orientamos para quem tinha controle de frota para colocar no sistema. Maravilha. As empresas não têm problema. Em compensação, teve empresas para quem a gente disse, controla o horário. Isso não vai pegar. Que estão lá com ações de 500, 600 mil reais. Então, se você não faz o que a lei te manda fazer,
Você não vai ter equilíbrio nunca. Não adianta nem mesmo você ter uma convenção coletiva de trabalho se você não cumprir o que está na convenção coletiva de trabalho. Então não dá para acusar a Justiça do Trabalho de proteger o empregado. O que dá para fazer, e isso sim, é buscar equilíbrio com uma lei como essa, que ela, bem ou mal, ela trata algumas questões que resolve, buscar o equilíbrio da relação. Como é que se busca o equilíbrio da relação? As duas partes cumprindo a sua parte. Não é? Quer dizer, se eu tenho um empregado que não comparece ao trabalho, que não cumpre as regras que a empresa determina e que, enfim, pratica atos dentro do ambiente de trabalho que não são condizentes com as obrigações dele, e eu, empregador, não faço nada, não puno, não adianta eu ir lá na Justiça do Trabalho depois e dizer, não, mas o sujeito fazia, que dê os documentos comprovando a punição. Da mesma forma, se eu tenho um ambiente de trabalho perigoso, um ambiente de trabalho que tem que subir andaimes, que tem que ficar em telhados, e eu não dou para o meu empregado o equipamento de proteção, não faço com que se estabeleçam lá cordas, linha de vida, etc., para o empregador ficar seguro, e ocorre um acidente, e o empregado perde uma perna, ou se, enfim, o que acontece comigo? A culpa foi dele que se descarregou do lado de cima, que não se cuidou, que ficou lá em cima sem se cuidar. Não, a culpa foi minha, empregador, que não dei para ele as condições de proteção. Então não adianta falar contra a lei ou a Justiça do Trabalho. O que adianta é cada um cumprir a sua parte. Porque a lei não é ruim, as leis, de maneira geral, trabalhistas não são ruins. O problema é o descumprimento. Se descumpre, vai chegar na Justiça do Trabalho, o juiz não vai dar razão para a empresa, se a empresa não tiver cumprido com as suas obrigações. Você chega numa audiência e diz, doutor, está aqui os meus comprovantes, os comprovantes de jornada dele. Ah, mas isso aí não está certo, está errado. Aí já é outra coisa. Aí já vai vir prova testemunhal, mas daí são as outras questões que envolvem. Alguém que vem lá com uma testemunha e mente. Como é que o juiz vai saber que a testemunha está mentindo? Então, a lei é boa? Eu diria que ela é razoável. O que nós tínhamos era bom? Eu diria que era razoável. O que é o ideal? O ideal é que todo mundo cumpra a sua parte. Eu peço licença, então, para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que recebe, então, o advogado José Melo de Freitas, que vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre a nova reforma trabalhista que entra em vigor agora em novembro. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe José Melo de Freitas, mestre em Direito, professor universitário aposentado e advogado especialista em Direito do Trabalho, para falar sobre a reforma trabalhista que começa então a vigorar agora no dia 11 de novembro. Então, José, eu queria iniciar esse segundo bloco e utilizar todo esse espaço para esclarecer, então, as principais dúvidas dos nossos telespectadores sobre este assunto. E eu queria começar, então, falando da forma de negociação. O que muda? Bem, a negociação, ela não vai mudar na sua essência. O que é a negociação? Anualmente, empregado e empregador discutem os contratos de trabalho através dos seus sindicatos. Sindicatos de empregados de um lado, sindicato de empregadores do outro. Eles vão a uma mesa, que é a mesa de negociações, e em reuniões discutem o que vai constar de uma convenção coletiva, que é o acordo entre dois sindicatos, ou de um acordo coletivo, que é o acordo entre um sindicato e uma empresa. E lá eles esgotam, eles vão até o fim negociando o que os empregadores querem de bom para eles e o que os empregados querem de bom para eles. No fim disso, é elaborado um documento, que é o acordo deles, para vigorar naquele ano. Vigora por um ano ou no máximo 2. Se eles não chegarem num acordo, aí quem vai decidir é a Justiça do Trabalho, através das sessões de dissídios coletivos. Aí é um dissídio coletivo, é uma briga judicial.
E daí lá, quem decide são os juízes. Né? Mas a essência da negociação é os dois sindicatos sentarem e negociarem. Isso foi valorizado, essa negociação foi valorizada com a disposição de que prevalece o negociado sobre o legislado. Ou seja, havendo uma lei que disciplina uma determinada questão e se decidir na mesa das negociações de forma diferente, vai valer o que a mesa decidiu. Claro que aí existem algumas restrições. Como, por exemplo, eu não posso colocar num acordo que o empregado vai trabalhar 10 horas por dia sem receber hora extra. Eu não posso. Agora, eu posso colocar que ele vai trabalhar 10 horas por dia e que isso vai poder ser compensado através do banco de horas. Isso eu posso fazer na negociação coletiva. Isso vai valer e vai superar o que está lá na lei que diz não pode trabalhar mais de 8 horas. É nesse sentido. Um exemplo. Essa negociação coletiva. Tem muitos outros. Estabelecimento de vantagens para o empregado. Por exemplo, a concessão de quinquênios, de adicionais. Né? Estabelecimento de vantagens para o empregador. As principais são estabelecer compensação, estabelecer banco de horas, né? Que a empresa pode, então, aumentar o trabalho num dia, diminuir no outro, através do banco de horas e da compensação. Além disso, tem pouco espaço para as vantagens da empresa, mas pode-se dispor, permitido agora, por exemplo, a respeito da redução do intervalo para meia hora, intervalo de 1 hora, mínimo de 1 hora, que existe hoje, reduzir para meia hora. Então a negociação tem essa finalidade, é regular as relações e agora, com a lei nova, ela vai prevalecer sobre o legislado, naquilo que não implique em perda de direito fundamental do empregado. E no caso da contribuição sindical, ela deixa de ser obrigatória? Deixa de ser obrigatória. Ela é facultativa e a empresa só poderá descontar do empregado que autorizar expressamente. Senão, isso aí vai ser um problema complicado. E as empresas também, embora isso não esteja claro no dispositivo, vão perder a possibilidade de receber contribuição sindical das empresas, que é paga em janeiro, contribuição sindical com base no capital, e em março os empregados têm descontado um dia de salário, que é recolhido para as entidades sindicais. Esse de março e o de janeiro não vão mais ser obrigatórios. Isso vai ser muito complicado para os sindicatos, porque vai reduzir receita e vai inviabilizar muito sindicato por aí. Isso que eu ia lhe questionar agora, isso vai enfraquecer, então, um trabalho que é realizado pelo sindicato? Pode deixar de não ter mais a voz como tinha antigamente? Não, o sindicato vai ter mais voz, só que aí o que vai acontecer? O sindicato vai ter que se fortalecer o suficiente para ter representatividade, para poder chegar perante os seus associados e dizer, olha, nós precisamos da contribuição de vocês. Aí se os empregados resolvem contribuir, aí sim, aí os sindicatos vão poder cobrar dos empregados, que é deles que eles podem cobrar as contribuições, e as empresas vão ter que agir da mesma forma, vão ter que fortalecer os seus sindicatos para ter boa representatividade. Né? Uma vez com as empresas se fortalecendo perante os seus sindicatos e os sindicatos de empregados perante os trabalhadores, nós podemos ter, e seria essa a ideia do sindicato, né? Que o sindicato fosse formado por quem dele quisesse participar. Né? E vai haver a mudança vai ser muito significativa nesse aspecto. E vai haver uma mudança, uma alteração fundamental de procedimentos. Como é que os sindicatos vão fazer? Eu tenho a ideia, porque eu trabalho para 3 sindicatos patronais, e eu penso que vai se estabelecer em uma reunião, né, qual vai ser a contribuição das empresas. E como as empresas são convocadas para essa reunião, vai valer o que for decidido nessa Assembleia. Penso que os sindicatos e empregados vão fazer a mesma coisa, para se fortalecer. E a rescisão contratual, como que ela deve funcionar a partir de agora? O empregado tenha mais de 1 ano de trabalho, não precisa mais homologar perante o sindicato. Homologava perante o sindicato, perante o Ministério do Trabalho e Emprego,
ou perante, nas cidades menores, perante o juiz de paz ou perante o Ministério Público. Essa homologação não vai ser mais necessária. Acho bem uma decisão meio perigosa, mas esse dispositivo as empresas não estão mais obrigadas a fazer. Recomendação, que a empresa deposite, aliás, isso está na lei, né? Que a empresa deposite o dinheiro do empregado em banco e que seja exatamente o valor depositado, o valor que consta da rescisão. Uma coisa importante e diferente que a gente pode dizer então para os nossos telespectadores é que o trabalho que é realizado em casa, ele também passa a ser regulamentado. Mas será que isso vai funcionar? Bem, o trabalho, dois tipos de trabalho que foram regulados agora. O teletrabalho, que é esse trabalho realizado em casa, veio agora, falamos antes que eu tinha dado um branco, o nome é esse, teletrabalho. É o trabalho com a utilização de equipamentos eletrônicos, né, que o empregado pode realizar em casa ou em qualquer outro lugar. Esse trabalho não tinha regulamentação, agora foi regulamentado. Só que essa regulamentação, ela é muito perigosa, porque para o empregado é bom. Foi reconhecido que esse tempo dele e que ele vai trabalhar em casa e o empregador poderá encaminhar o trabalho para ele e eles vão ter que prever no contrato qual é a forma de remuneração do equipamento, se o empregado utilizar o seu próprio equipamento. Mas há um risco para o empregador e para o empregado da mesma maneira. Depende de como isso vier a ser entendido pela justiça. Porque ficou no teletrabalho a definição de que ele é trabalho externo. Ou seja, o trabalho externo, diz lá o artigo 62 da CLT, ele não está sujeito, o empregador não está sujeito ao pagamento de horas extras para quem trabalha externamente. Por quê? Porque o empregador não pode controlar aquele horário. Mas eu penso que no teletrabalho é meio complicado, porque o empregador, se quiser, ele pode controlar. E aí afasta a regra do trabalho externo e o empregado vai trabalhar 5 anos e vai ter, muitas vezes, direito a inúmeras horas extras, que pode, muitas vezes, até inviabilizar uma empresa. Então, o trabalho foi bom regular, mas é perigoso. É perigosa a forma de utilização. Esse mesmo perigo que o senhor menciona, ele também existe no trabalho intermitente. O trabalho intermitente, sinceramente, eu não acredito que vai funcionar. No Brasil não funciona. Nos Estados Unidos funciona. Porque o sujeito trabalha para 40, 50 pessoas, então ele tem... Não é? No Brasil pode ser que algumas empresas utilizem. O que é o trabalho intermitente? Você é empregado de alguém, mas você ganha pelo tempo que trabalhar. Você contrata R$20 por hora. O mínimo da hora é o salário mínimo. Depois o resto é mercado. E aí você só é obrigado a trabalhar quando for chamado. For chamado, ganha. Aquela hora, aquele tempo, aquelas horas, aquele tempo que trabalhou. Trabalha 2 dias. Bom, agora não precisa mais. Aí você vai embora e você vai ser chamado dali 3 meses, 6 meses. Daí fica à disposição da empresa e não sabe não se fica. Não fica. Ele tem que ser chamado com 3 dias de antecedência. E tem que se manifestar em 24 horas se aceita. Tem regras, né? Mas o problema que vem aí vai trabalhar. O trabalho até pode funcionar. Agora, 13º, férias, né? Como é que você vai calcular 13º e férias, basicamente, para um trabalhador que em 6 meses trabalhou 3 dias? Ou 4, então bem complicado. Mas é uma regulamentação que permite alguma variação. Acho que vai haver problema com o trabalho intermitente, acho. Mas vamos ter que esperar começar a vigorar para saber o que vai realmente acontecer. E sobre a jornada de trabalho? Tempo máximo de trabalho, tempo de descanso, como que será isso? Está se sapateando muito com esse assunto, sabe? O trabalhador vai ter que trabalhar 12 horas. Isso já existe hoje, só que não era regulamentado. O trabalhador que trabalhar 12 horas tem que folgar 36. Essa é a regra. Então, regime de compensação. A jornada de trabalho de 12 horas não é aumento da jornada de trabalho, é regime de compensação. O regime de compensação é semanal, mensal e pode ser anual através de banco de horas. Esses são os regimes de duração normal de jornada de trabalho. 8 por dia,
44 por semana. Essa é a jornada normal de trabalho. E existe esta situação especial, que é o trabalhador trabalhar durante 12 horas consecutivas e depois ficar 36 sem trabalhar e ganhar o salário integral da jornada que ele vai fazer no mês. O mínimo é o salário mínimo e depois o resto é mercado, salário contratado ou convenção ou acordo coletivo. Aí toda essa grita de 12 horas. Ora, os funcionários de hospitais já fazem 12 horas por 36. Hotéis já fazem 12 horas por 36. Inúmeras atividades. Vigilância, 12 horas por 36. Inúmeras atividades já fazem isso. É uma coisa bem simples. Agora, jornada. A jornada é 8 horas. Limite de jornada, 10 horas. Banco de horas. Banco de horas. Um mês diretamente com o empregado, ainda é só compensação. 6 meses diretamente com o empregado, o empregador ajusta diretamente com o empregado, 6 meses. Mais de 6 meses é só com acordo ou convenção coletiva. E o banco de horas poderia até 1 ano. Ah, tem problemas? Tem problemas. Hoje o banco de horas já é assim, não mudou. O que mudou é que o empregador pode firmar com o empregado acordo para compensar dentro do mês, nas 220 horas. Hoje isso já tem. Eu tenho no Sindicato do Comércio de Passo Fundo cláusula de compensação nas 220 horas, ou seja, compensação dentro do mês. A lei agora veio permitir que isso seja feito diretamente com o empregado. Pode haver problema? Tudo pode haver problema. É só fazer mal feito. 6 meses pode ser diretamente com o empregado? A lei diz que pode. Vai haver problema? Pode haver problema, se não fizer bem feito. Mais de 6 meses, só mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então a jornada, ela não mudou, ela continua no limite de 8, 44. O 12 por 36 é exceção, que é tipo de compensação e não aumento de jornada. Não significa que tenha se mexido no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Infelizmente, a gente tem muitas questões que a gente teria que responder aos nossos telespectadores. É um assunto, né, que vai ser debatido de forma exaustiva aí nos próximos meses, até as pessoas se habituarem bastante. Mas como que a Justiça está vendo tudo isso, né? O que a Justiça pensa sobre a reforma? Eu faria uma expressão, já que nós estamos na TV e não no rádio. A Justiça está vendo assim. Está olhando atravessado. E bem atravessado. Existia um grupo de juízes que se reuniu em Brasília há poucos dias, foram 300 e poucos juízes e 10 ministros do TST, que inclusive emitiram enunciados em que eles afirmam que determinados dispositivos da lei não podem ser aplicados e que eles não vão aplicar. São questões assim mais institucionais da lei, como sucessão de empresas, questões processuais como gratuidade da justiça, honorários, responsabilidade do empregador, grupo econômico e algumas outras questões que eles disseram que não vão aplicar. Mas isso a gente vai resolver lá, depois, na sala de audiências, né? O que tem que fazer? Empregado, se agarrar no seu sindicato. Empregador, se agarrar no seu sindicato, na sua assessoria jurídica. Empregado, tratar de cumprir as obrigações dele do contrato de trabalho. Empregador, tratar de cumprir as suas obrigações. Né? E ser cauteloso, ser preventivo. O empregador tem a obrigação de ser preventivo. Né? O empregador que faz prevenção, ele economiza e muito lá na frente. Ele pode gastar aqui, de repente, para fazer prevenção, mas ele vai economizar lá na frente. Essa semana eu recebi uma visita de uma empresa que eu fiz um trabalho de prevenção para eles há 15 anos atrás. Eles estavam começando a crescer
Me procuraram, eu fiz um trabalho 3 meses de prevenção, organizei, fiz uma base organizacional para eles e eles nunca mais me procuraram. Passei na frente da empresa um dia e digo, essa gente aqui uma vez me pediu serviço, nunca mais apareceu. Pensei, então contrataram outro advogado. Essa semana me procuraram. Digo, achei que vocês tinham contratado outro advogado. Não, doutor, nós não tivemos problemas. Então, eu acho que assim é que tem que funcionar. Se a empresa não quiser ter problema, ela tem que se cuidar. Tem excelentes advogados na cidade. Se o empregado não quiser ter problema, ele tem que cumprir as obrigações dele. E ter o sindicato dele para protegê-lo. Esse eu acho que é o fundamento. Para encerrar esse assunto, a gente não pode confiar na edição de uma medida provisória por parte da presidência para alterar essa lei. Não confio. Eu não confio nesse governo, não confio, aliás, está muito difícil de confiar né? Eu confio ainda na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Acho que ainda aqui estamos fazendo as coisas, porque está bem pertinho da gente, fica fácil de cobrar. Agora lá para cima está complicado, muito complicado. E, inclusive, se o presidente disser que ele vai editar uma medida provisória, pode ter certeza que se vier a medida provisória, vem em sentido invertido, ou com duplo sentido, com uma exceção lá no meio. Não deve contentar quem está reclamando. Não acredito nisso. Então, seu José Melo de Freitas, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e por esclarecer todas essas dúvidas aí em torno da reforma trabalhista. Permanentemente à disposição. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada mais uma vez. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e até a próxima semana.